Graças a paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Na quinta-feira, quinta-feira do estudo, e estamos no profeta Abacuque, e hoje vamos falar sobre o capítulo 2. Então você já vai compartilhando, pega a tua Bíblia, tua caneta, teu rascunho, fique à vontade se quiser perguntar ou acrescentar alguma coisa, claro, acrescentar dentro do texto, amém? E para que a gente possa aprender mais e mais da palavra do Senhor. Um dia desse a gente estava em Oséias, hoje já está em Abacuque, né? Faltando, eu acredito que 4, né? Dos profetas menores, então veja só, né? E parece demorado, mas no instante a gente, né, vai capítulo por capítulo aqui, como a gente sempre faz, sem pressa, mas também não tão devagar. Também sempre trazendo aqui, né, fazendo a exegese bíblica, não a exegese que, né, a exegese, como se faz aí, né, tira com todo o significado bíblico, coloca o que eles querem aqui para fundamentar, né, naquilo que ele está ensinando a quem ele quer enganar. Mas aqui, você que nos acompanha sempre vê que a gente sempre vai aqui realmente de texto, sem realmente sair, né? Porque o estudo expositivo justamente faz com que, tanto o estudo como a pregação, faz com que a gente não, dificilmente erre. Dizer que não erra, às vezes fala uma coisa, né? Isso acontece, mas é muito difícil. Mas já num estudo muitas vezes textual ou estudo temático, a pessoa é mais fácil de escorregar, mas por isso que a gente tomou essa decisão de fazer realmente da forma correta, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, e não para não ficar aquela coisa também muitas vezes maçante. Então a gente tenta trazer uma boa dinâmica, né? Uma boa didática aqui para que a gente possa aprender, todos nós juntos. Amém, meus irmãos, todos na paz, todos na bênção do Senhor. Você já vai compartilhando nossa live. E, graças a Deus, né, temos estudado a palavra de Deus capítulo por capítulo, versículo por versículo. Não é fácil, né? Muitas pessoas não entendem por que a gente faz esse trabalho. Se esse trabalho não traz audiência, se esse trabalho não traz multidões de pessoas, mas é esse trabalho que edifica verdadeiramente as pessoas, é esse trabalho que verdadeiramente faz com que as pessoas aprendam a palavra de Deus. E o nosso interesse aqui, meus irmãos, é fazer a vontade de Deus. Então, nós não estamos preocupados com A, com B, com o que pensam, com se estão gostando, se não estão. Não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é em fazer o correto, é em fazer aquilo que agrada a Deus e aquilo que traz resultados de verdade. Né? Porque às vezes existem resultados aparentes. Você vê muitas vezes, né, igrejas lotadas de pessoas vazias, de pessoas que não conhecem o mínimo da palavra de Deus, de pessoas que não têm base, não têm fundamento da palavra de Deus, e logo vão embora. Tem igreja por aí, meus irmãos, que se converte 10 numa semana, mas na mesma semana sai 20. Se você fosse contar todas as semanas, entrou 10, entrou 20, entrou 10, entrou 20, entrou 15, entrou 12, entrou não sei quantos, todas as semanas, quantos entram naquela igreja ali? Se você fosse contar desde que começou a igreja até agora, eu vou dizer a você que com certeza esse prédio que a igreja está não ia caber de tanta gente. Mas sabe por que ainda cabe as pessoas ali? É porque muita gente entrou, mas muita gente também saiu. Por quê? Não tem base, não tem raiz. E as pessoas que não têm raiz, o mundo lhes sufoca. E pelo mundo sufocar essas pessoas não suportam seguir a sã doutrina. Enquanto elas estão no oba-oba, enquanto elas estão na folia, na alegria, é muito bom.
Mas depois, quando o Evangelho requer delas algo, quando o Evangelho requer que elas tomem a cruz, elas logo vão embora. É por isso que a nossa preocupação não é quantitativa, é qualitativa. A nossa preocupação é em dar o melhor, no sentido de dar o melhor alimento. Então, uma pessoa que ela come um alimento pouco, ou que ela só come porcaria, ela só come besteira, ela não vai conseguir se sustentar, porque ela está fraca. A pessoa, para conseguir se sustentar, ela vai comer o quê? Feijão, arroz, ela vai comer os alimentos necessários. O camarada às vezes senta na mesa, todo dia tem feijão, todo dia tem arroz, mas é o alimento que sustenta ele. Então, talvez aqui alguém ache que a gente está trazendo um feijãozinho, um arroz, e realmente estamos. Feijão com arroz aqui, ninguém quer inventar nada. Ninguém está inventando roda aqui, ninguém está inventando nada. Isso aqui não foi novidade que John Anderson inventou, não. Isso aqui já existia há muito tempo. E a gente está trazendo esse feijão e arroz aqui, porque é esse feijão e arroz que vai te sustentar amanhã. Para amanhã, quando o mundo vir te sufocar, você continuar firme. Porque a sua casa foi fundada numa rocha. A sua casa não foi fundada na areia. Amém? É verdade, meus irmãos. Como eu sempre falo, e repito novamente hoje, eu creio que nós vivemos, principalmente, né, quem prega a palavra, quem ensina, quem evangeliza, vivemos uma constante parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E ali tem várias terras, né? Tem a terra que cai no meio que é um caminho só lá, e vem os pássaros e logo, como o pastor falou, aquele oba-oba, não tem alimentos, né? Não é uma boa terra, e entra 10, sai 20. Por quê? Caiu ali a semente. Não caiu no coração, não caiu na boa terra, né? Tem aqueles que até se alegram, né? Só que vem o sol e queima ele, né? Quando vem, o negócio começa a apertar um pouquinho, ele sai pela tangente. Tem aqueles que caem, né, no meio dos abrolhos, até floresce, muitas vezes isso até permanece, chega até ser alguma coisa dentro da igreja, só que começa a ver as coisas da vida, começa a vir, né, a sufocar ele ao ponto, né? Ele não tem raiz, então ele vai morrer. Não tem raiz, ele vai realmente murchar, o sol vai matar, aí os espinhos vão sufocar. Mas quando se tem raiz, né, você realmente consegue passar mesmo. Raiz aonde? Na palavra. Não é raiz em outro lugar, não, é na palavra. As promessas, como fiz o destaque do vídeo de Josué, acho que foi nesse agora, e tem um momento, né, essa questão de ter raiz, que quando Deus fala, no capítulo 1, né, Deus fala para Josué, né, que, acho que é o verso 8, 1 ou 8, que diz, olha, que para ele meditar, aquela coisa que a gente meditar, né, não se desviar, e que só através da leitura, na meditação da palavra, é que ele não vai se desviar, e ele vai ser bem sucedido, vai ser vitorioso. Através da palavra, da meditação da palavra. Não é outra forma, meus irmãos. É a meditação da palavra, é a prática da palavra. Não é a copo com água que vai te fazer você ser vitorioso. Não é vassoura santa, sei lá, nome no óleo, vou subir para o monte, vou fazer não sei o que. Isso é tudo misticismo, meus irmãos. Isso a Bíblia não ensina, não. Isso é coisa que o homem criou. E tem tanta gente seguindo isso. E um estudo como esse, meus irmãos, é muitas vezes descartado. A pessoa não tem muita paciência. Né? É porque é capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eu prefiro algo mais temático. Porque temático, né? Dá pro pregador dar uma voada.
Né? Para quem está assinando, dá uma Para voz. mexer com o sentimento também. Justamente, né? Para mover. Mas não, meu irmão. O único. Quando a gente traz os estudos aqui expositivos, né? Geralmente vai mover o sentimento até de camaradas aí, só que até de raiva. O sentimento de raiva, porque, né, como já chegaram até mim, né, dizendo que eu era muito incisivo, né, que eu devia aliviar um pouquinho e tal. Eu disse, eu alivio. É a palavra, meu irmão, estou pregando a palavra, entendeu? Mas não quer dizer que eu seja perfeito, não, né? Que às vezes eu pensei, não quero me colocar nesse patamar aí que eu jamais me colocarei, porque isso é soberba. Achar que porque prega a palavra, segue ela à risca. Queria muito, meu irmão. Essa é a minha maior vontade. Eu acredito que a maior vontade do homem, da mulher de Deus, realmente, é cumprir a risca, mas nem sempre vai acontecer, porque somos falhos. E só Jesus realmente para ter misericórdia da gente. Então, por isso que a gente traz esse estudo. E não vamos nos cansar, meus irmãos. Não vou mentir, não. Muitas vezes é desanimador, né? Desanima. A gente faz um estudo, vê uma, duas pessoas, às vezes nenhuma, meu irmão. Às vezes a gente fica aqui, 1 hora aqui, nenhuma pessoa entra. Nenhuma pessoa entra. Você acha que isso é animador? Não é, mas a gente prega e ensina para Deus e diante de Deus. Uma coisa é certa. Alguém, meu irmão, minha irmã, um dia vai ver o vídeo desse estudo, né? Não sei aonde, na Conchichina, né? Nos Uzbequistão, sei lá se existe esse nome lá nesse país, e Deus ali vai tratar com ela. Não porque é o caso do pastor John, ou por causa de Anderson, não, porque a gente somos meros cooperadores. Nós somos os obreiros, pregamos, né? Deus nos chamou para pregar a palavra. Deus nos chamou para ser cooperadores, meus irmãos. Coloque isso na cabeça. Né? Somos obreiros que colaboram com o evangelho. Porque o evangelho, meu irmão, vai ser pregado, quer queira você ou não, vai ser pregado. Como vamos, dentro do capítulo 2, a gente vai ler sobre isso aqui. Amém? Então, espero que vocês estejam gostando desse estudo, porque a gente aqui se esforça, meus irmãos. A gente nos dedicamos, vocês sabem, nos conhecem que a gente tem nosso trabalho, nossas famílias, filhos, né, mulher, para criar, né, para a gente, todo aquele processo, a gente traz aqui diante de Deus o melhor que você, né, se possível, irmão, né, aí compartilhe, né, mais. Sei que se você não quiser, irmão, compartilhe pelo menos. Não, né? Não quero ouvir, não. Compartilhe pelo menos. Compartilhe e saia. Se não quer ouvir. Mas pelo menos compartilhe. Né? Para que a palavra de Deus, né, possa chegar a alguém que realmente queira. Mesmo que se você não quiser, mas alguém vai dar ouvidos ao Senhor. Amém? Vamos orar, né, e adentrar. Né? Queria pedir ao pastor que fizesse oração e orasse também para, né, acho que é a sobrinha, né, da Silvana, a irmã Silvana, que está passando por problemas, né, problemas psicológicos, né, e também para que Deus console, né, a minha esposa teve amizade, né, pegou uma amizade com uma menina de 19 anos, que deu à luz no mesmo dia que Pedro nasceu. As duas criaram amizade e, mesmo depois da maternidade, sempre se comunicava pelo Facebook, pelo Zap, né, pelo WhatsApp, e muito tempo, alguns, acho que um mês, menos de um mês, mais ou menos, a minha esposa falando, ela sem responder. Aí hoje ela foi, né, insistindo lá, e foi quando a mãe dessa menina disse, olha, que a mãe de fulana, ela faleceu. Estava com câncer, 19 anos. Deixou a menina de 1 ano, tem a mesma idade que Pedro. Aí você vê, né? 19 anos. Foi quando ela estava vindo muito doente, a mãe dela disse, e de repente, quando foram para o hospital, foram ver, descobriram que tem um linfoma, né? E provavelmente já estava bem avançado, para ela não durar nem um mês, né? Muito tempo, já estava bem avançado. Deixou a menina de 1 ano, né? Esqueci o nome da criança, mas que a gente possa, né, orar para que Deus console a família e dê sabedoria, força, né, à avó para criar essa menina, que agora vai ser a mãe, né? Vai ser a mãe, né?
tem pai também, a família ali, mas que provavelmente quem vai criar realmente é a avó materna, que já estava ali junto já com ela. Amém. Vamos orar. Infelizmente, né, isso também demonstra que é um alerta para nós, né? Que não existe idade, meus irmãos, para morrer. Então, em qualquer momento, a gente não sabe o momento, a gente não sabe o dia nem a hora que vai chegar a nossa vez. Então, por isso a gente tem que buscar o Senhor. A palavra diz buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Invocar enquanto Ele está perto. Porque depois que morre, acabou qualquer chance, qualquer oportunidade. Né? Eu não estou aqui fazendo juízo de valor da moça, até porque eu nem conheço ela, nem conheço sua história. Mas aqui é apenas trazendo a reflexão desse fato para nós. 19 anos, né? 19 anos. Para você ficar lá, poxa. Veja. Uma vida toda pela frente. Praticamente não viveu nada, 19 anos. Eu não acredito que a pessoa viveu 19 anos. Porque viveu quase nada. Quase nada. Acha que viveu. Né? Acha que viveu. Aí tem gente que acha que vive, né? Mas vida, meu irmão, só em Cristo mesmo. Amém. Vamos orar. Senhor, abençoa, Pai, essa pessoa que está doente, que o Senhor possa derramar sobre ela, Senhor, a tua cura, e também que ela possa vir, Senhor, a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que ela possa vir, Senhor, se chegar ao trono da graça, que ela possa se converter, que ela possa crer, Senhor, na tua palavra, Pai. Também oramos, Senhor, pela família dessa outra jovem que faleceu, tão nova, aos 19 anos. Oramos, Senhor, para que o Senhor possa trazer conforto, consolo, e para que o Senhor possa cuidar dessa criança que ficou, Senhor. Sabemos o quanto é difícil hoje, principalmente nos dias de hoje, uma criança sem mãe. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria aos avós que vão ali cuidar, que vão criar a criança. E em nome de Jesus, abençoa essa criança, dá crescimento para ela, Senhor, em todas as áreas da sua vida, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão chegando, que estão vindo, Senhor, assistir a esse estudo, a essa live hoje. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E eu te agradeço por tudo, Senhor, e te peço, nos guia nessa noite, para que possamos extrair da tua palavra, Senhor, o melhor daquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Diminui aqui, estou suando aqui, não sei você, mas eu estou suando, sua quente. Então, meus irmãos, vamos adentrar aqui no capítulo 2 do profeta Abacuque. A gente leu no capítulo 1, né, onde os questionamentos, né, de Abacuque, a gente leu sobre o primeiro questionamento e a primeira resposta. E a gente leu no final do 1, né, que teve o segundo questionamento e a resposta vem agora. Então, Abacuque, né, ele, no seu segundo questionamento, ele, né, fala justamente em relação o porquê Deus estava usando, né, aquela nação tão, digamos, incircuncisa, uma nação que realmente era tão má para trazer o seu juízo. E Deus começa no capítulo 2, a partir do verso 2, que a gente já leu, né, o verso 1 do capítulo 2 semana passada, que foi o final do capítulo 1, e a gente vai começar a resposta de Deus agora. A gente leu que ele ia se colocar como sentinela na muralha, né, ali esperando
a resposta de Deus, né, ao seu questionamento, né? Aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá a resposta. Resposta receberei aos meus questionamentos. Então, Deus aqui, né, verso 2, capítulo 2, verso 2, diz assim: então Yahvé me respondeu e ordenou. Agora a diferença, né? Me respondeu, na outro questionamento ele só respondeu, né? Até explicando como aqui, né, sobre o exército que vinha, sobre como eles eram, né? E dizendo que estava sob o controle da minha mão que está guiando, para que eles vão para lá. Só que o que eles vão fazer, eles vão falar sobre sua própria vontade, né? Como a gente leu no verso 5, né? No verso 7, né? 1:7. Todo o seu juízo e leis vêm deles mesmos. Ou seja, as atitudes que eles vão tomar lá, destruir tudo, matar tudo, e coisa horrível que eles vão fazer, não é Deus que está, né? Não é a vontade de Deus que eles fizessem aquilo ali. E aqui ele começa a dizer: olha, eu vou te responder e te ordeno. Escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até mesmo o mensageiro que passa correndo ali a leia. Então, era claro. Deus não queria muito enrolado. Ele diz: olha, bastante clareza, né? Escreve a visão, para que até aquele que passe, famoso em alto e bom som. Em outras palavras, eu estava dizendo, faz um outdoor aí, bem grande, anuncia o que vai acontecer nesse outdoor. Justamente. Né? Naquela época não existia outdoor, né? Mas ele mandou pegar uma madeira grande e fazer, ó. Até quem estiver correndo vai poder ler. Justamente. Se existisse outdoor nessa época, né? Provavelmente era isso. Era isso aí. Então, meu irmão, é nítido que a gente aprende aqui, né, que a palavra de Deus ela tem que ser, meu irmão, objetiva. Jesus sempre foi objetivo. Jesus explicou até o porquê de falar por parábolas. Ele explicou aos discípulos. E se você ler toda a Bíblia, Deus sempre foi objetivo. O porquê estava acontecendo. O juízo, porque o juízo veio para aquela nação. Como é que essa nação, como é que é esse exército que vai vir, de que forma? Então, a gente leu aqui todos esses profetas menores e viu tudo isso. E aqui Deus escreve com clareza. Não deixa passar nada. Né? Em grandes tábuas, né? Um outdoor mesmo. Em grandes tábuas. Aqui o cara que passa e veja. Então, meu irmão, seja claro. Cada vez uma pregação, uns estudos enrolados, que o cara começa a colocar outras coisas e não sei o que, mistura e tarará, tererê, tarará, voa que só, né? Sai voa andorinha e não volta mais ali. Né? Lê o texto e voa, sai do texto, né? Esquece até que o texto existe. Que o texto existe. Então, meu irmão, clareza. Era o que mesmo que eu estava pregando. Eu já vi isso aí, né? Então eu estava onde mesmo? Eu já vi isso aí já. Então, a gente tem que ser claro, meus irmãos. A palavra de Deus tem que ser objetiva, sem enrolação. Né? É o famoso céu ou inferno, né? Há dois caminhos. Né? Como o próprio Moisés falava lá em Deuteronômio. Né? Eis que põe dois caminhos dentro de vós, né? A morte e a vida. Escolhe, porém, a vida. Deus ainda dá. Escolhe a vida para que você vá bem. Então, seja claro, meu irmão, na sua pregação. Porque quando a gente começa a enrolar, a gente se perde. A palavra de Deus tem que ser clara mesmo, para que todo mundo possa ver em grandes tábuas. Em grandes tábuas, meu irmão, hoje em dia, principalmente essas grandes tábuas, é a minha e a tua vida. Essa é a grande tábua. Quando passa e vê logo, isso aqui é um homem de Deus. Essa daí é uma mulher de Deus. Essas grandes tábuas que a gente tem hoje. A Bíblia diz que nós somos a carta lida, né? Então as pessoas olham para nós, meus irmãos, e elas procuram ver Deus em nós. E quando elas não encontram, elas criticam. Quando elas encontram, algumas delas também vão criticar. Não pense que vai estar longe de crítica, não. Ou possivelmente se omitir, ficar calado. Ou vão ficar calados. Mas se errar, já sabe. E algumas dessas pessoas que olhar para nós e vai ver Cristo,
elas vão se converter através do nosso testemunho. Elas vão chegar a Deus através da nossa vida. Porque a nossa vida vai servir de Bíblia para elas, vai servir de evangelismo para elas. Isso. Porque, meus irmãos, se você vê, né, principalmente Atos dos Apóstolos, vamos dizer, né, Atos dos Apóstolos, irmão, além da... Vocês acham que os discípulos ali, e os apóstolos vinham pregando, eu acho que os apóstolos vinham pregando 24 horas por dia? Não, meu irmão. Eles pregavam, mas viviam uma vida assim, né, no meio possível, normal. E teve um tempo que ele começou a ser perseguido. Mas por que as pessoas davam ouvidos a eles? Porque viam o proceder deles. Viam a mudança, né? Quem diria Pedro? Está lá Pedro lá. Pregando a primeira pregação lá que o Senhor, através de Pedro, salvou cerca de 3.000 almas. Porque a vida, as pessoas, né, começaram a ver que realmente o Evangelho traria mudança. Fazia mudança nas pessoas. Provavelmente via um vizinho convertido e dizia: poxa, esse Jesus realmente muda mesmo, porque esse vizinho era um checheiro, era um falador, era não sei o quê, e agora ele é um cara que ajuda todo mundo, é uma pessoa que, né, divide as coisas. Ele não era assim, ele era mesquinho, e agora divide as coisas, e agora não está mais falando mais mal dos outros por aí. E as pessoas dizem: poxa, eu quero conhecer esse Jesus. E ali ouvir a palavra de Deus e eram convertidos ali pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, a maior tábua que temos hoje são as nossas vidas. Amém? Verso 3: porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado e no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarda, confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Aqui eu lembro até de mim mesmo, anos atrás, quando eu li isso aqui, eu fiz: que confusão é essa? Deus disse: ainda que demore, aguarda confiante, pois ela certamente virá e não retardará. Que negócio é esse, né? Meu irmão, vai tardar ou vai vir logo? Como assim? Que Deus? Ele está me confundindo, Deus. Não vou mentir, né? Eu me confundi. Rapaz, o que é isso aqui? Como assim? Vai vir ou não? E, meus irmãos, se a coisa acontece, é normal. Eu prefiro até que a gente tenha essas dúvidas que você não tem nenhuma. Porque quando não tem nenhuma, é sinal que não lê nada da Bíblia. Não é verdade? É sinal que não tem nada. Meu irmão, o cara lê a Bíblia, não tem dúvida de nada. Não, eu entendi tudo. É mentira, é mentiroso. Não tem como. Tem coisa que a gente fica, e que realmente só com o tempo, com o aprendizado, com uma pessoa muitas vezes mais experiente, que tem mais gabarito que a gente, vai nos ensinar. Isso é normal. Isso acontece. Né? Então, meus irmãos, quando ele fala, primeiro ele fala sobre a visão vai se cumprir, o profeta achava que era naquele tempo. Provavelmente está dizendo: não é do tempo não, Abacuque. É mais na frente. Né? Ele está falando aqui sobre a questão também da restauração de Jerusalém, da volta do exílio, também o que o povo ia passar, mas não agora. Agora está sendo só por enquanto, está sendo só o exército babilônico está cercando ainda Jerusalém. Tudo está começando ainda. Então, o que você vai escrever vai acontecer. Porque aqui não é nada messiânico, não fala nada messiânico, aqui fala de lá, daquele tempo mesmo aqui. E quando ele fala, ainda que demore, meus irmãos, ele está falando no sentido do profeta. Humano, ainda que demore, ainda que você ache que vai demorar, Abacuque, ela vai vir. Não tardará, ou seja, chegará no tempo certo. Então, quando ele fala nesse sentido, ainda que demore, ele está falando para Abacuque ali. Abacuque, ainda que você acha que vai demorar, mas, Senhor, cadê? A gente nota isso aqui pelo tudo que a gente leu antes. Pelas as indagações que Abacuque estava tendo em relação ao que estava acontecendo. Então, ele queria... Meus irmãos, como a gente falar, os profetas, eles eram, meus irmãos, israelitas. Era a nação deles que estava sendo destruída. Você acha que ele gostava da conta dali? Você acha que o profeta amava dizer que o exército ia vir destruir tudo, ia passar por cima e ia ser aquele derramamento de sangue? Não, meus irmãos. Não. Tanto é que...
o Abacuque, ele questiona Deus. Por que isso está acontecendo? Além dele aprender desde pequeno a amar a nação como um todo, além de tudo, tinha pessoas ali que ele conhecia, que era do convívio dele, primos, parentes, Isso. né? Pessoas que eram do convívio dele, que ia ser destruído ou levado para o cativeiro babilônico. O profeta não era alguém descido do céu. Assim, não. Pessoas que ele conhecia desde de infância, amigos, primos, tios, pessoas que ele conhecia desde a infância e que ele tinha ali que profetizar para aquelas pessoas, inclusive contra elas, dizer que elas ia acontecer aquilo ali com elas. Então, evidentemente que ele queria algo rápido e que pela demora, né, provavelmente Deus já sabe, Deus é onisciente, sabe o que a gente pensa, né, antes mesmo que a gente pense. Se olha, ainda que você pense que não vai chegar, eita que não chega, vai chegar. É o que Pedro fala, né, também na sua segunda carta, no capítulo 3. Ainda que muitos digam que ele não vai vir, que ele está demorando, né, ele vai vir, não vai tardar. Praticamente a mesma coisa, não vai tardar. Não tardar, no momento certo, às vezes no momento certo, na hora certa. Então, que diz aqui, né? Quando ele fala não demora, ainda que demore, no sentido de falando para Abacuque. E às vezes a gente também está nesse questionamento, né? Até quando isso aí e tal, acha que não vai, né, acontecer. Então, mas, irmão, se realmente, né, foi promessa de Deus e está aqui na Bíblia, vai acontecer. Vai chegar no momento certo. Essa questão de promessa é um negócio muito sério, que eu não vou nem me adentrar aqui né, que tem promessa de Deus, se Deus prometer para você, é muito assim, é uma linha muito tênue, viu, meu irmão? Meus irmãos, se você falar esse negócio, eu tenho medo, eu nem falo. Muito cuidado. Eu vou até, não vou nem me esticar muito isso aqui, porque eu adoro falar isso, né? Se foi Deus, meu irmão, que prometeu, aí isso abre um leque, meu irmão. É subjetivo demais. É muito subjetivo esse campo aí, dizer, se Deus prometeu, né? Deus prometeu o quê? O que foi que Deus prometeu? Deus falou com você assim, né? Como foi que Deus fez? Falou em sonho, em visão? Não estou dizendo que Deus não pode falar, porque eu já tive um sonho, que como eu fazer parte da outra igreja, com um certo pastor, que hoje aconteceu que eu tive um sonho atrás. E tinha acabado de entrar na igreja. Foi um negócio muito, né, real ali. Pode acontecer, pode, meu irmão, mas tem que estar baseado aqui na palavra. E meu sonho, realmente, depois você vê que tinha realmente base a questão na questão bíblica, para a gente não se enganar com essa aparência. Né? Era o que o sonho queria, que Deus queria falar comigo através da aparência, daquele sonho. Não se engane, né? Não pense que tal fulano é isso e você fica muitas vezes idolatrando. Então, eu acredito que foi um aviso de Deus nesse sentido. Ali, de eu não me ligar, né, na aparência, de eu não ficar, para que eu não fixasse só é o cara, isso, como ele faz, como ele prega, como ele é assim, né? E depois não se decepcionar. Verso 4, começa a visão, né? Escreve: eis que o ímpio cada vez mais arrogante, suas vontades não visam bem. Mas, esse é o mais que em português a gente pode trocar pelo quê? Porém. Porém, o justo viverá pela fé. E essa palavra, o justo viverá pela fé, meu irmão, muito usada aqui, principalmente no livro de Hebreus também. É usada, até a questão do retardar, não, né? Vai chegar, né? Não retardará. Também o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é até hoje. Tem gente que está guardando essa pergunta para perguntar quando Jesus voltar, né? Tá guardando. Então, o justo viverá pela fé, meus irmãos. Entenda esse viverá pela fé. O justo viverá pela sua fidelidade a Deus. É o que ele está falando nesse livro. Mas antes, por quê? Meu irmão, leia o contexto, meus irmãos. Uma nação grande está cercando Jerusalém, vai sitiar Jerusalém, vai destruir Jerusalém.
Você acha que ele não está com medo? Você acha que ele não está receoso? Então tu aqui está questionando, claro. Ele fala, olha, escreve aí, o ímpio cada vez mais vai ser mais arrogante. É como o apóstolo Pedro, normalmente cita o apóstolo Pedro. Quem é sujo, é o apóstolo Pedro, claro, né? É o apóstolo Pedro, né? Quem é sujo, Surge-se mais. surge mais. Quem é santo, Santifique-se mais. entendeu, meus irmãos? Então é isso, olha, o arrogante, o ímpio, cada vez mais arrogante. Suas vontades nunca visam bem. Mas o justo, entendo o justo como a pessoa justificada por Deus. Aqui não existe, né? Não tinha o sacrifício ainda do Cordeiro, né? De Jesus, mas o justo aqui, nesse contexto, era a pessoa que estava procurando viver pela palavra, estava procurando seguir a Deus, procurando fazer a vontade de Deus, estava andando em retidão. Essa justiça aqui no Antigo Testamento é no sentido mais de retidão. No Novo Testamento, quando se fala justiça, é a troca, né? Que Cristo foi no nosso lugar, foi condenado no nosso lugar e nós nos tornamos justos. E eu gostaria de ressaltar aqui também o seguinte, confirmando mais ainda aquilo que o presbítero antes falou, você observa o seguinte, você está no meio de uma nação corrompida, você está no meio de uma nação que está tomada pela idolatria, está tomada pela prostituição, está tomada pela maldade. E essa nação está na iminência de receber o inimigo, está na iminência de o inimigo destruir aquela nação. Mas dentro daquela nação, embora aquela nação na sua maioria seja corrompida, existem os Abacuques da vida, existem os Oséias da vida, existem os profetas, existem os servos de Deus, existem as pessoas que não se curvaram ao inimigo, que não se curvaram a Baal e continua firme no propósito do Senhor. Então, fiéis a Deus. Então, essa fé que ele fala aqui é justamente nesse sentido, de confiança, de fidelidade, de estar ali em retidão, firme, confiante em Deus. É como tem o solo, né? Sola fide. Sola fide nesse sentido, às vezes sola fide é sola fé, né? Sola fide. Porque a fé, fé, o ato de crer, né? Meus irmãos, a fé é muito abrangente, mas o sentido todo, mas tudo no mesmo sentido. O ato de crer tem a ver com fidelidade. Você só vai ser realmente crer se você confiar, não é assim? Não pode separar. Tem como separar as duas coisas? Não tem como separar. A fidelidade com crer. Não tem como você ser fiel se não crer. Crer e não ser confiante, e não confiar. Não tem. As duas estão juntas. E o sentido de o meu justo viver pela fé, porém o meu justo, ou aquele, como disse o pastor que vinha, né, procurava retidão, né, que procuravam que Deus ali o justificava diante, né, das pessoas, como a gente vê que Deus fala para Josué, assim como eu exaltei Moisés diante do povo, eu vou te exaltar. E foi o que ele fez quando atravessou ali. Então, no sentido de Deus justificou, olha, está justificado por ele é o líder de vocês por causa disso, porque eu justifiquei, eu sou com ele. É nesse sentido, né, de retidão. Não realmente que a pessoa, que aqueles justos, né, os bonzinhos, era pessoas muito bons, não era, meus irmãos. Se a gente lê o livro de Deuteronômio, no começo, nos primeiros capítulos, Deus fala o porquê vai botar o povo na terra que manda leite e mel. Ele diz, é bem claro, diz, olha, eu não dei a terra a vocês porque vocês têm alguma coisa, tem alguma justiça em vocês, porque vocês são bons. Por dois motivos. Primeiro, porque eu fiz uma promessa, um pacto com Abraão, Isaac e Jacó. Eu me comprometi com eles. A promessa, o pacto foi entre eles. Sai da tua terra, né, da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Então foi um pacto, uma aliança. E Deus não é homem para que minta. E a segunda coisa, porque vocês vão herdar essa terra que manda leite e mel, é porque eu vou usar vocês para trazer juízo para essas nações pagãs, que há muito tempo que o seu pecado subiu até as minhas narinas. Então,
É nesse sentido, Deus fala novamente ali, o que a gente lê no Novo Testamento, que não é por obras, é sim porque Deus, pela graça, só pela graça. Meu irmão, a salvação desde o Antigo Testamento sempre foi pela graça. Claro que foi mais exposta no Novo Testamento com a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Isso é claro que é fato, mas desde lá atrás que Deus salva mediante a graça. Então, meu irmão, é ser fiel. O meu justo verá pela sua fidelidade, como disse o pastor. Numa nação tão melada, manchada, tem que ser fiel, meu irmão. Ou seja, olha, Abacuque, o meu justo verá pela sua fidelidade a mim. Aquele que não for fiel, aquele que realmente se sujeita cada vez mais, ele vai realmente no rodo, né? Vai sofrer o juízo, mas o meu justo, ele se vai viver. E pela fé. É claro que é como Deus falou para Elias, né? Quando Elias achava que só tinha ele lá, né? Lá em 1 Reis. Só tem eu, né? E Jezabel vai matar. Não, eu tenho mais 7.000 que não se prostraram, que foram fiéis, que são fiéis a mim, Elias. Então não pensa, né? Não pensa que só você é fiel a mim, não. É justo. Lá no contexto de Hebreus, e Hebreus citando, né, Hebreus 10, ele cita, né, o justo viverá pela fé, mas antes dele dizer que o justo viverá pela fé, ele diz assim: conserva a tua confiança, porque ela tem um grande galardão. Se retardar, né, a minha alma não se compare, né, não se compare. Aí ele já vem depois, ele diz: conserva a tua confiança, porque ela tem grande galardão. Aí depois ele vem: o justo viverá pela fé. Aí depois que ele diz o justo viverá pela fé, aí ele diz: olha, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Ou seja, essa fé que ele está falando aí é totalmente no sentido de confiança, de estar firme com Deus, de estar buscando a Deus, de estar firme com Deus, alicerçado em Deus. Essa é a confiança. Então, dentro daquela nação ali, rebelde, tinha os remanescentes. E a gente vai ver, né, quando se fala do cativeiro babilônico, aí a gente tem que lembrar, gente, dos fiéis, como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Confiaram em Deus de uma tal maneira que eles disseram: olha, e eu acredito que essa palavra aqui também se cumpre em Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque eles foram remanescentes ali, assim como Daniel foi remanescente, continuou servindo a Deus mesmo no cativeiro. Segundo um livro apócrifo, né? Bel e o dragão, Abacuque estava com Daniel na cova dos leões. Meus irmãos, olhem, por isso, meus irmãos, procurem sempre a Bíblia, meus irmãos. Não fique se apegando às coisas, não. Primeiramente, se apegue à Bíblia. Cuidado com um videozinho no YouTube, né? Justamente, né? Assista só os da gente. Propaganda. Então, meus irmãos, continuando, essa visão, eles têm a gente vê que algumas divisórias na visão. Então, primeiro ele fala na visão sobre a questão, né? A diferença, a primeira parte da visão é a diferença entre o justo e o ímpio, ele coloca aí, né? E aqui ele começa a falar sobre a questão do juízo que virá, né? Fala um pouco sobre juízo, sobre a sede do ímpio, né? Como é que o ímpio é. Verso 5: em verdade a riqueza e os prazeres são traiçoeiros. O ímpio é muito soberbo e jamais encontrará descanso. Seu desejo impetuoso é como o próprio Sheol, né? A morte nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para seu domínio todos os povos. Então, ele compara o ímpio ao Sheol, né? Sheol tem vários significados, né? O significado é o significado de inferno aqui, né? De morte, da morte aqui. Que sempre a morte sempre está querendo mais morto, né? Mais morte, nesse sentido. Assim é o ímpio, ele sempre quer mais. Ele, como eu falar, a alma ele não tem descanso. Então ele começa, essa visão aqui, essa parte da visão fala um pouco sobre, ele, né? Exterioriza o que está no coração do ímpio. Que é como ele fala comparativo como o Sheol, né? Que sempre está atrás de novas almas, né? Novas almas,
morte, tem aquele mais morto, né? Ele faz compartilhar. A mesma coisa é aquele que não tem a Deus, é aquele ímpio, né? Você quer mais, quer mais, você quer mais, quer mais, sua alma não tem descanso, né? E dos versos 6 ao 11 a gente vai ler um pouco sobre, né? Continua avisando sobre o juízo, sobre esses ímpios que vai vir. Contudo, chegará o dia em que todos esses povos zombarão do ímpio com canções e provérbios de escárnio e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daqueles que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não despertarão os que te farão estremecer de medo? Então servirás de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos igualmente te saquearão. Porquanto derramaste muito sangue e cometeste todo tipo de violência contra terras, cidades e seus moradores. Ai daqueles que adquirem para a sua casa lucros criminosos, para pôr no seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Tramaste a destruição de muitos povos, trazendo vergonha para a tua própria casa, e, portanto, pecaste contra ti mesmo. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas replicarão do madeiramento contra ti. Ai daqueles que edifica sua cidade com sangue e a estabelece mediante atitudes criminosas. Então, essa parte da visão de Abacuque, que a gente vem aqui falando sobre o juízo, né? Sobre o que o ímpio era, o que vai acontecer, o que eles faziam com o povo vai acontecer com eles. Eles saqueavam, destruíam, vão entrar na cidade deles, vão saquear eles também, né? E interessante, né, que aqui no verso 10, né, a parte final diz assim: pecaste contra ti mesmo. Porque o pecado ele tem duas divisões. Primeiro, você peca contra Deus, contra você mesmo. Porque você está contra Deus, a gente sabe. Isso é autoexplicativo. E contra a gente é porque a gente sabe que não fomos criados, Deus não nos criou para que a gente, né, além de não pecasse contra Ele, pecasse contra a gente, porque corremos atrás de coisas que são fúteis, como eles estavam aqui, né? A alma deles sedenta como um inferno, atrás de almas. E muitas vezes tem muita gente que liga tanto para essas coisas, né, que procura ao ponto de o famoso o ditado assim, né? Os meios não justificam os fins. E para esse tipo de ímpio, para essa pessoa, os meios justificam os fins. Então, não importa a forma que eu vou conseguir, eu quero ser rico, eu quero ser conhecido, eu quero ter, nem que seja de forma criminosa, nem que seja de forma corrupta. E isso você está pecando contra a sua própria alma, contra o seu próprio, né, contra você mesmo. Porque a gente não foi criado para isso. E você está pecando com isso aqui, né? Pecaste para, né, tramaste a destruição de muitos povos, trazendo a vergonha para a tua própria casa. E, portanto, pecaste contra ti mesmo. Além de pecar contra Deus, você peca contra você mesmo, contra o seu próprio corpo, contra a própria finalidade que o homem foi criado. É o que o profeta aqui está, né, nos falando nessa questão aqui, meus irmãos. É muito sério isso aqui. A pessoa que vive atrás dessa mesma coisa que esse pessoal, que esse povo nesse tempo estava atrás. E até hoje existe pessoas que não estão nem aí. Né? Que o verso 9 diz: ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos, para pôr no seu ninho alto, a fim de se livrar das garras do mal. Né? Ninho alto, eu só me lembro de um triplex. De um alto, meu irmão. E aqui é um consolo, meu irmão, para a corrupção que principalmente, né, vou trazer para os de hoje, né, fazer essa aplicação agora. É um consolo para aqueles que a gente acha que não vai ter, né, não vai acontecer nada com eles. A Bíblia diz: ai daqueles que adquirem para si lucros criminosos. Né? Então, todos esses corruptos, né, a gente teve uma decisão aí monocrática, né, do
do ministro STF petista, né, do Fachin, né, Edson Fachin, anulando ali, né, claro que em caráter liminar, mas do jeito que o STF está, meu irmão, eu não confio mais nada ali, né, que ele vai para o plenário agora, mas dando é incrível que é muita coincidência que é um ano antes, né, da eleição para 2022, é incrível isso. Mas olha, meu irmão, eu confio em Deus, meu irmão. O justo viverá pela fé, a fé em Cristo, meu irmão. Né? Se realmente o plenário voltar, que realmente, né, vai derrubar tudo mesmo, como o ministro Fachin fez, né? Só que a gente se consola aqui, ai daqueles que adquirem para si, né, lucros criminosos. E esse, né, ex-presidiário, aí, ele trouxe para si, né, lucros criminosos, não só eles, mas tantos outros. E vai chegar o dia, o juízo, meu irmão. Porque se chegou para essa nação, por que não vai chegar para quem faz isso? Né? Então, que a gente se console primeiramente em Cristo, meus irmãos, e que o juízo vai chegar para essas pessoas, porque é revoltante, não vou mentir. Né? Quando soube da decisão, eu fiquei a fim de pegar um avião, vou lá dar umas bolachas, né? É difícil. É difícil, porque foi todo um trabalho de uma equipe, né? De uma equipe de anos, que foram atrás apenas de doleiros e conseguiram pegar uma rede, né? de um partido, de vários partidos ali, de corrupção. Chegaram a prender, né, um ex-presidente, isso nunca tem acontecido na vida, né, aqui no Brasil. E agora a gente vê, né, uma decisão monocrática, né, de um, como se diz, militante, que não é um ministro, ele é militante, de um militante, né, que vai ali, onde até os próprios ministros, o próprio colega Marco Aurélio Melo falou que surpreendeu até os próprios ministros da corte. Você veja como foi. Espero que o plenário seja sábio, né, e realmente derrube essa liminar. Mas difícil. Eu não confio muito nisso, não. Mas temos a esperança do tolo nesse sentido, né? A esperança do tolo nesse sentido, né? No sentido de Cristo, não, essa é a esperança máxima, mas no sentido humano, a gente tem a esperança do tolo. Né? Então, meus irmãos, é o que eu me consolo aqui, né? Ai daqueles, né? Vai chegar esse dia, né? Vai trazer a vergonha para si, como trouxe, né? Ele foi preso, né? Um ex-presidente, um cara que era idolatrado, hoje se sair, né? Se ele for fazer um passeiozinho em São Paulo, em qualquer lugar, meu irmão, eu não penso que vai ser, né? A não ser que contrate gente, né? Pra lá, leva uns pãozinhos com mortadela pra lá, pronto. Mas fora isso, meu irmão, né? Ele viu em 2018 o que aconteceu, né? Foi fazer uns passeiozinhos que aconteceu. Mas vamos adiantar. E lavar o trem. Vamos adiantar porque o sol traz mais, né? Falando isso aí. E verso 11, né? E diz, interessante, as pedras clamarão da parede, né? De onde eles trouxeram, vão clamar, né? E as vigas vão replicar. Então, realmente, o que vai acontecer com ele, né, o juízo, né, até as pedras ali, né, claro que as pedras não vão clamar, né, não vão... É uma metáfora. Uma metáfora, não é nesse sentido, né, que a pedra vai clamar, você me roubou tal lugar, não é nesse sentido, não, é que até isso, meu irmão, vai ser retirado deles, né, vão destruir tudo, né, tudo aqueles grandes palácios que eles faziam, né. E continua, né, versos 13 e 14, essa parte da visão falando sobre o Deus, né, exaltado, né? Ora, e também não é da vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se afadiguem em vão? Ou seja, né, eles correndo atrás disso aqui tudo isso é um plano de Deus, porque no final eles estão correndo atrás do vento, no final é morte. Isso é o plano de Deus também. Por quê? Que Deus ruim, não, meu irmão, Deus não é ruim, não. Deus é aquele, né? Como Jeremias no capítulo 17 fala: quem conhece mais enganoso é o coração do que qualquer outra coisa. Quem, porém, o conhece? Eu, Senhor, esquadrinho e dou cada um segundo o seu coração, segundo o seu desejo. Então, a gente leu aqui que o desejo do ímpio é esse. Sempre é estar de bem, independentemente do que passa por cima. Como é que Deus vai
botar coisas, não, vou hoje, não, meu irmão, não é como a turma hoje que quer fazer um nozinho, né, um arrumadinho aqui, o cara pode fazer o que for e depois, morreu, eita, foi pro céu. Virou uma estrelinha, a estrelinha caiu lá no inferno, meu Deus do céu, tá queimando aqui, e o povo vai dizer que o cara foi pro céu, né, virou uma estrelinha. Estrelinha não, meu irmão, ele viu a estrelinha só foi no inferno lá, se não tava com Cristo, já foi. Então, não é da vontade de Deus esse profeta que o Senhor vai lá. Tu quer ser enganado? Toma aí. Tu quer alimentar tua alma de vento? Toma aí. Tu quer coisas ilícitas, independentemente do juízo que vem mais depois? Toma aí. Então, vai. Esse versículo é praticamente repetido lá em Eclesiastes, né? Quando ele diz que as pessoas correm atrás do vento, né? Realmente é isso. Correr atrás do vento, porque você acha que aquilo tem algum valor, quando na verdade não tem valor nenhum. Provérbios também, né? Há caminhos para o homem, né? Parece ser perfeito, mas o final é morte. E verso 14 diz assim: entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé, o Senhor. Então, independentemente disso, ele dizendo aqui, a palavra do Senhor, o conhecimento vai se encher em toda a terra. As nações vão ver que realmente existe um único Deus, por mais que eles não adorem, mas existe um único Deus. Toda a terra se encherá do conhecimento. Aqui. Não está dizendo aqui o conhecimento, às vezes você pensa que se encher do conhecimento que todo mundo vai ficar expert, não. Além, também corta para esse lado, mas também o que está falando, a gente tem que ler como um todo, é que o conhecimento de Deus, da glória dele, que como aconteceu quando o povo adentrou na Terra Prometida, na lei de Josué, onde os povos tinham medo, já estavam com medo. Deus fez com que houve um temor muito grande, um medo muito grande do povo de Israel. Tanto é que a gente vê ali acho que é no 9, onde os gibeonitas enganam ali o povo de Israel, fazendo um pacto, dizendo que vem o povo, dizendo que vem de longe, só que também o povo, Josué erra, por quê? É bem explícito lá no versículo, esqueci agora. Mas o povo, ele fala, o Josué e os líderes não pediram conselho ao Senhor. Fizeram o pacto, uma aliança com aquela nação. Os cabos que vieram de longe, botaram uns pão velho, negócio velho, enganaram eles. Não pediram conselho ao Senhor e depois, o que Deus disse lá em Deuteronômio, quando entrar, não faça pacto com ninguém, vocês vão conquistar essa terra que já era de vocês, que foi Abraão, Isaac e Jacó, que povo que viveu em tendas toda essa terra aí, não é deles, é de vocês, que eu comprometi lá atrás. Não façam pacto, e eles fizeram, porque não ouviram o conselho do Senhor, acharam, a gente ganhou de Jericó, a gente derrubou Jericó, a gente destruiu de Ai e outras coisas. Então, vamos lá, Não, meu irmão, se ligue. Então, se encherá, o povo vai saber que Deus é o único Deus. Então, esse aqui, meu irmão, é também o que eu falei no começo, que independentemente de mim ou de você, a palavra de Deus já vai ser transbordada aqui. O evangelho vai ser pregado, vai continuar sendo pregado. Se você achar, se eu sair dessa igreja aqui, tudo para, pastor. Não, coitado, você pensar dessa forma, irmão. Não vai se encher, porque é a palavra do Senhor. E vai voltar com o resultado que apraz a ele. Continuando, verso 15. Ai daqueles que incitam seu próximo a beber e ainda mistura a bebida à sua malícia e violência, a fim de embebedá-lo e contemplar a sua nudez. Sendo assim, bebe bastante vergonha em vez de honra. Sim, bebe tu também e expõe a tua própria incircuncisão. Eis que a taça da mão direita de Yahvé se chegará a ti, e a vergonha cobrirá completamente a tua glória. Todavia, toda a violência que cometeste contra o Líbano,
haverá de te alcançar, e ainda ficará horrorizado por causa da matança que fizeste contra os animais silvestres. E te amedrontarás ainda mais ao ser confrontado com todo o sangue derramado mediante a violência que deferiste contra as terras, as cidades e todos os seus habitantes. Então, do verso 15 ao 17, novamente falando sobre o juízo, né, do que vai vir contra essas nações, contra essas nações que traz, né, que tramam, né, traiçoeiramente, que trama a destruição, que atrai para eles, né, adquire para eles lucros criminosos. Ele fala, olha, aí daquele, né, que incita seu próximo, ele fala que quer enganar, né, fala enganar, né, e que mistura a bebida com a sua malícia ali, né, que se torna como um incircunciso, né? Quer dizer, o incircunciso era o povo que não tinha aliança com Deus, né? E ele está dizendo, não, você vai se igualar a esse povo, você está se igualando, né? Você tá se misturando com o mundo aí, você está entrando fazendo as mesmas práticas dele, né? E interessante que no verso 16, né? Esse que a taça da mão, a parte B, diz assim: esse que a taça da mão direita de Yahvé chegará até a ti. Essa taça, meu irmão, é o juízo, né, da mão direita. E a vergonha cobrirá completamente o bagulho. Ou seja, você se achava, aquela nação que se achava e tal. Então, o negócio a destruição vai ser tão grande, o sangue, vai ser tanto sangue derramado, tanta coisa, que toda aquela honra que ele se achava, aquela nação tão gigantesca, vai ser feito, né, vai cair, vai virar nada, né? E no 17 fala que até os animais, né, silvestres que eles mataram. Então essa nação era uma nação realmente miserável, vai destruir tudo, até os animais, né? E falam que eles vão ficar horrorizados, né? E toda a violência vão alcançar ele, né? Até a matança que eles fez contra os animais silvestres. Você vê que eles até, né, os animais, a flora ali, eles não estavam nem aí. Não queria realmente saciar a sua sede de poder, né? Quem gostar desse versículo aqui é os defensores dos animais, né? Olha, Deus vai dar um juízo para quem fizer aqui contra os animais também. Realmente, meu irmão. É verdade. Toda maldade que se fizer, independentemente para animal, independente se for para pessoa, para animal, vai vir juízo, vai vir a colheita. Se veio para eles, porque quem é diferente hoje em dia? Então a gente tem que entender, meus irmãos, que a Bíblia ela é atual. Deus é o mesmo, né? O mesmo Deus que julgou aqui. E vai julgar a gente também. Não mudou, não. Então, Deus não mudou, não. Você que bota rojão no rabo de gato, cuidado, viu? Cuidado, viu, irmão? Graças a Deus nunca fiz isso. Pega o gato, né? Sei não. E nos versos 18 e 19, né, ele começa parece mais essa visão parte sobre a idolatria. Um pouco, qual é aquele salmo que fala que tem boca, mas não fala? Eu esqueci qual é aquele salmo. 139 não, 139 esqueci. Esse é o 117. E, né, 18 e 19, né, fala assim: ora, qual a autoridade de uma imagem idólatra esculpida por um artifício? Ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra das suas mãos. Contudo, cria ídolos mudos e inúteis. Ai daquele que diz a madeira, desperta, ou ainda a pedra sem vida, acorda, poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e prata, mas tal objeto não respira, não há espírito algum dentro dele. É o Salmo 115, né? 115, né? Tem boca, mas fala, tem nariz, mas cheira. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Nariz, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E o que ele fala aqui, ó. Está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira e não há espírito algum dentro dele. Então, toda a Bíblia é num todo, meu irmão.
né? Então, a gente vê aqui essa parte da visão falando sobre os ídolos, né? De ouro e de prata que não servia para nada. Era até feito em formato, né? Tem nariz, tem tudo, tem ouvido, para dizer, ele está ouvindo. Mas não via nada. E diz, né, no 19, no começo, né, que ai daquele que diz, desperta, acorda, né, me atende, que está botando sua confiança, né, em algo que não tem vida. E finalizando no verso 20, né, o verso 20 diz que mas Yahvé sim, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então é isso. Aqui é o verdadeiro Deus. Deus sim está no seu santo templo. Ele é o único Deus. Né? E aqui finaliza, né, capítulo 2 e finaliza a visão que Deus pediu para Abacuque. E, meus irmãos, a gente já teve algumas aplicações, mas só rapidamente, que a gente também, como a gente já falou, e vai falar novamente aqui, sobre não ter como passar, né? Que, meus irmãos, independente do que esteja passando, o justo viverá pela fé. Hoje, fomos justificados por Jesus Cristo. E vivemos pela fé, pela fidelidade nele, nas suas promessas, que ele vai voltar, que ele foi preparar a morada. Então, viva pela fé, meu irmão. Viva na fidelidade do seu Deus, do seu Salvador, que está às portas. Não tem como não aplicar isso aqui. E no verso 5 em diante, até o 12, a gente diz, né, o 5 diz assim: o ímpio é muito soberbo, jamais encontrará descanso. Seu desejo é impetuoso, é como o próprio Senhor. Meu irmão, você nunca vai encontrar descanso para a sua alma se realmente você não tiver Jesus Cristo. Você nunca realmente vai se saciar, né? Esses aqui a gente leu aqui, que eles procuravam mais e nunca se saciavam. Porque, meu irmão, a sede que temos, a fome que nós temos, só Jesus pode nos saciar, né? Só Jesus é que pode realmente matar essa sede, como assim ele ofereceu, né? Disse com aquela mulher samaritana: se tu soubesse quem é que te pede, tu me pedirias, eu te daria água viva, e tu jamais teria sede. A água que eu dou, você jamais vai ter sede, né? Que pena que ela entendeu de outra forma, né? Mas a água que Jesus Cristo, meus irmãos, nos dá, jamais teremos sede de outra coisa. Quando a gente realmente vive pela fé em Cristo, pela sua fidelidade, a gente não tem desejo de outra coisa, meu irmão. Porque a nossa vontade é para Ele. Nosso desejo, o Senhor é meu pastor, e de nada sentirei falta. Quando temos Cristo como nosso pastor, como um pastor supremo, realmente não sentimos falta de nada, meus irmãos. Então, cuidado, que você aí quer mais, depois que eu acabar a faculdade, eu quero fazer uma pós, depois isso, eu quero passar então concurso. Não estou dizendo que isso é errado, não, mas cuidado mesmo, para você ficar, né, buscando. O ser humano sempre vai ter sede de alguma coisa, sempre vai querer mais, mas se saciar só com Jesus Cristo, né? E, meus irmãos, no verso 14, né, diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, da glória de Yahvé, o Senhor, né? E quando esse conhecimento se fechar, enfim, né, chegará o fim. E a gente vê que em planos tão remotos, né, a palavra de Deus já vai chegando, né? Então, meu irmão, cuidado, né? Tá chegando, cada vez mais o cinturão, né, eu coloco no cinto, né, do evangelho está se fechando. É interessante que eu sempre digo, né, que quando Jesus fala lá no Novo Testamento que o evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim, eu sempre digo que é muito distante aquilo que Jesus falou
e o cumprimento daquilo que está se cumprindo agora. Na época que Jesus falou, era algo inimaginável o Evangelho chegar a todo o globo terrestre, e hoje está chegando. Agora, se na época que Jesus falou já era algo muito distante da sua realidade, imagina Abacuque. Muito antes Jesus já falava sobre isso. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela se cumpre. Então não adianta você correr para outro lugar. Faça como os discípulos, que quando Jesus estava no meio daquele povo, que o povo foi indo embora, e Jesus perguntou aos discípulos: e vocês também vão? Faça como os discípulos. Pedro disse: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, meus irmãos, tudo já se cumpriu, tudo já vem se cumprindo. Não adianta correr para outro lugar. Tem que estar com Cristo. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Amém, é verdade, meus irmãos. Então, finalizamos por aqui o capítulo 2. Vamos algumas aplicações, que a gente já tinha falado sobre isso no texto, mas quis apenas dar uma ressaltada novamente. Então, esperamos você, se assim Deus permitir, quinta-feira que vem, nos permitir também estar aqui para a gente finalizar o capítulo 3, com o capítulo 3 do profeta Abacuque. Amém, meu irmão? Então, lembre-se, nós vivemos pela fé, pela fidelidade a Deus. Não existe outra forma de viver, não, tá? É pela fé. Então, vamos orar e encerrar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra. Nos ajude, Espírito Santo, a viver pela fé. A realmente ter dentro de nossos corações e praticar que o Senhor é o nosso pastor e de nada se teremos falta. E que a gente possa estar aguardando ardentemente a tua volta, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, pela tua ressurreição, pela vida e a abundância que nos desse. Obrigado pelo direito que hoje temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam abundantemente em nossas vidas. Amém e amém. Então, olha.